Boa noite, irmãos. Boa noite. Sejam bem-vindos, visitantes. É uma alegria tê-los conosco. Você também que nos acompanha de casa, que Deus os abençoe. Irmãos, eu peço que vocês abram, por favor, as suas Bíblias em Atos capítulo 1. Nós vamos lidar com os 11 primeiros versículos. Se você não trouxe sua Bíblia, pega uma dessas aí que estão no banco. Está na página 1562, nessa edição. Acompanhe com expectativa, com fé, a leitura da palavra de Deus. Assim diz nosso Senhor aqui para nós. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do mesmo modo como o viram subir. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça, por favor. Feche seus olhos. Pai, te louvamos, Senhor. Te adoramos mais uma vez nessa noite. Agora que nós abrimos a Tua palavra aqui juntos, Pai, te rogamos que o Senhor fale conosco. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da Tua boca. Alimenta-nos, Pai, sacia-nos com a Tua palavra, que ela nos edifique, nos instrua, nos anime e nos corrija nessa noite. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, vocês já receberam alguma missão impossível? Tipo 007? Já receberam? Esse é um tema bastante comum, explorado em livros de ficção, em filmes, não é? Essa ideia nos atrai de alguma forma, de alguma pessoa, algum grupo, recebendo uma missão quase que suicida, humanamente impossível de ser realizada, mas que no final acaba dando tudo certo de alguma forma ou de outra, não é? E o mais impressionante é quando se trata de um caso real, de um fato verídico. Aquela missão que é grande demais, tem um monte de coisa envolvida, vida de pessoas, é arriscada, é perigosa demais, mas no final, contra todas as chances, acaba dando certo. E hoje é isso que nós vamos ver aqui no nosso texto. Hoje nós veremos que você, cristão, você que está me ouvindo aqui, você faz parte de uma dessas missões, na verdade, na maior missão de todas. É uma missão grande demais, dada por alguém glorioso demais, que requer um poder sublime demais, que você sozinho não tem. Em resumo, hoje nós veremos que o Rei exaltado nos comissionou para sermos embaixadores do reino de Deus no poder do Espírito Santo, em todo lugar até os confins da terra. Vou repetir.
o Rei exaltado nos comissionou para sermos embaixadores do reino de Deus, no poder do Espírito Santo, em todo o canto até os confins da terra. Essa é a mensagem de hoje à noite. Nós veremos isso em 3 pontos. E o primeiro ponto que nós vamos investigar aqui hoje é o que é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Mas antes nós precisamos, como sempre fazemos, dar um passo atrás e ver o contexto aqui da nossa passagem. Onde é que a gente está? Nós estamos aqui na abertura do livro de Atos, que foi escrito por Lucas, um dos companheiros de viagem de Paulo, né? Chamado por ele de o médico amado. O mesmo Lucas que havia escrito o 3º evangelho, né? E, aliás, na verdade, esses 2 livros, tanto o evangelho de Lucas como o livro de Atos, eles originalmente foram escritos como uma única obra em 2 volumes. Há uma certa continuidade entre eles. E Lucas esperava que nós prestássemos atenção a isso. Olha só, por exemplo, como ele começa o livro de Atos, no versículo 1 que nós lemos. Escrevi o primeiro livro, ou seja, o Evangelho, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, o que ele vai escrever agora no livro de Atos? Ele vai escrever o que Jesus continuou fazendo e ensinando, agora pelo Espírito Santo e através da igreja. É sobre isso que se trata o livro de Atos. São os atos de Jesus glorificado através do Espírito Santo na e pela igreja. E eu queria chamar a sua atenção para o contraste que tem entre o início e o final do livro. Você já parou para pensar nisso? O que a gente tem no livro, no início do livro de Atos? Lá em Atos 15, a gente fica sabendo que eram mais ou menos 120 discípulos que estavam ali, todos eles judeus, eles estavam concentrados em Jerusalém, ainda meio receosos, com algumas dúvidas, não é? E no final do livro, o que nós temos? Nós temos milhares e milhares e milhares de cristãos, de várias etnias e línguas diferentes, espalhados por toda a costa leste do Mediterrâneo, pelo menos, em lugares onde hoje estão Israel, Líbano, Síria, Chipre, Turquia, Grécia, Albânia, Itália. Isso é o que a gente sabe. É provável que a igreja já tivesse se espalhado por um território bem mais extenso do que isso. E o livro termina com o evangelho chegando lá em Roma, tomando, por assim dizer, a própria capital do Império Romano, o maior reino desse mundo naquela época. E o que aconteceu, então, no livro de Atos? Como assim? Começou tão pequeno e terminou de uma forma tão grandiosa. O que aconteceu? Aconteceu que o reino de Deus avançou no poder do Espírito Santo, através dos discípulos de Jesus, na sua maioria, pessoas bastante simples, que enfrentaram grande oposição dos reinos desse mundo. Oposição dos judeus, dos romanos, dos gregos. O reino de Deus avançou. O que nos leva à nossa grande pergunta aqui do nosso primeiro ponto. O que é o reino de Deus? Olha de novo, por favor, os versículos de 3 a 6. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Só até aqui por enquanto. Bom, então, como nós vimos aqui no nosso texto, depois de ressuscitado, Jesus ainda permanece 40 dias com os discípulos, dando a eles provas incontestáveis de que realmente havia ressuscitado. Corporalmente, ele não era um fantasma, ele não era um espírito que apareceu ali no meio dos discípulos, não. Reparou no versículo 4? Ele faz questão de comer junto com os discípulos. Comer o pão assado, não é? Certamente os discípulos tiveram a oportunidade de tocar em Jesus. Quando eu trabalhava para a Petrobras, né, eu tinha um colega que eu estava compartilhando o evangelho com ele,
E ele me perguntou, mas Jesus ressuscitou, mas qual é a diferença disso para um terreiro que aparece o Espírito lá? Essa é a diferença. Jesus ressuscitou mesmo, corporalmente, não era um espírito, um fantasma que apareceu lá. Se realmente aparece alguma coisa nos centros espíritas, né? Jesus ressuscitou, ele comeu, as pessoas podiam tocar nele, ouviram a voz dele, viram, ele apareceu para mais de 500 pessoas em certa ocasião. E uma das coisas que ele fez durante esse período foi ensinar aos discípulos sobre o reino de Deus. Ele já havia feito isso ao longo de todo o seu ministério terreno, mas ele considerava esse um assunto tão importante, tão crucial, que ele continuou ensinando até literalmente o último dia em que esteve com os discípulos. E aqui, logo antes da ressurreição, Jesus dá essa nova instrução. Pessoal, novo mandamento aqui, nova instrução. Fiquem em Jerusalém até que o Espírito Santo desça sobre vocês. Vai acontecer daqui a poucos dias. Sabem aquela promessa contida lá no Antigo Testamento e da qual João Batista falou? Da descida do Espírito Santo vai acontecer agora. Esperem em Jerusalém. E aí os discípulos, ao ouvirem isso, eles fazem essa pergunta que parece um tanto esquisita para a gente, não é? Parece que está meio fora de contexto aqui. Eles falam, Jesus, então é agora que o Senhor vai restaurar Israel? Por que eles perguntam isso? Veja, essa não foi uma pergunta fora de contexto. Os discípulos conheciam o Antigo Testamento muito bem, eles sabiam de profecias que tinham no Antigo Testamento, que falavam da descida do Espírito Santo e da restauração do reino de Israel ali, falava no mesmo texto ali, meio que ligando os dois eventos. Deixa eu ler para vocês um exemplo em Ezequiel 39. Portanto, assim diz o Senhor Deus, agora restaurarei a sorte de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. Nunca mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Os discípulos com certeza conheciam esse texto. Então, quando Jesus, o Messias ressurreto, ele fala que vai cumprir essa promessa, ele vai derramar o Espírito Santo, o que vem na mente deles? É agora que ele vai restaurar o reino a Israel. E pelo visto, irmãos, eles ainda tinham aquela ideia, depois de todo o ensino de Jesus, eles ainda tinham aquela ideia de um reino messiânico, político-militar, ali restrito à nação e ao território de Israel. Isso deve servir de um alento, de incentivo para você, pai, mãe, professor, pregador do Evangelho, professor da escola dominical. Leva um tempo para os discípulos de Jesus entenderem realmente as coisas, não é? Leva um tempo. Jesus, então, naquele último momento, com seus discípulos, naquele momento de despedida, ele ainda tem que corrigir os discípulos. Ele faz isso nos versículos 7 e 8. Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Aqui Jesus é bem claro e direto com relação ao tempo, ao cumprimento das promessas de Deus. Não compete a vocês saberem o tempo que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Não assumam que quando o Espírito descer, a consumação do reino de Deus vem logo em seguida. Não. Simplesmente vocês não vão saber quando isso vai acontecer. Não é da competência de vocês. Deixa eu contar o que é da competência de vocês. Jesus prosseguiu. Depois de receber o Espírito Santo, vocês vão testemunhar sobre mim, aqui em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não vai ficar restrito aqui ao território de Israel, não, é para testemunhar a todas as nações. E aqui Jesus começa a corrigir a teologia deles de restauração de Israel, né? Ele faz isso meio que indiretamente aqui, e ele vai fazer isso de forma mais direta ao longo de boa parte do livro de Atos. Lembra?
um lençol cheio de bicho vai ter que descer diante de Pedro. Pedro vai ter que ver o Espírito Santo sendo derramado sobre gentios também, para finalmente entender que o reino de Deus, que a restauração de Israel, não é sobre Israel, é sobre todas as nações, até os confins da terra. Tá, mas você deve estar se perguntando, mas o que é o reino de Deus? O que é isso que Jesus tanto ensinou ao longo de todo o seu ministério terreno e até o último dia em que esteve com os discípulos, e sobre o que, quando ele falava, acionava um monte de memórias e expectativas nos discípulos. O que é isso? O que é o reino de Deus? Bom, esse tema do reino de Deus, ele permeia todas as Escrituras. E ele começa lá atrás, no livro de Gênesis, logo no capítulo 1. No princípio, você sabe, Deus criou todas as coisas a partir do nada. Ele criou o universo com beleza, com sabedoria, com diversidade. Criou as plantas, os minérios, os animais. Cada ser vivo ele criou para o seu próprio habitat natural. Ele criou um mundo cheio de possibilidades, um mundo cheio de potencial. Ele deu ordem, cores, sabores à criação. Deus é, obviamente, o dono de tudo isso, o Rei Supremo da criação. O Salmo 47, por exemplo, diz: pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. A lógica é a seguinte: Deus criou tudo. Tudo foi criado por Deus e para a sua própria glória. Ele é por direito o Rei da criação, não é? Mas nós ficamos sabendo que Deus resolveu compartilhar o seu domínio sobre a criação com uma criatura especial que ele havia formado, com um homem que ele havia criado à sua imagem e semelhança. Não é? Ele falou a Adão e Eva: encham a terra e dominem sobre ela, sujeitem-na. Embora a palavra rei não seja aplicada lá em Gênesis 1, era essa a ideia. Adão foi chamado para exercer essa função, debaixo da autoridade de Deus, como seu representante. Ele foi colocado como um vice-regente da criação. Adão deveria governar não de forma autônoma e independente de Deus, não definindo o bem e o mal nos seus próprios termos, mas confiando em Deus e se sujeitando a Ele como o Rei Supremo. Mas você sabe o que aconteceu, não é? Sendo tentado pela serpente, Adão se rebelou contra a ordem de Deus de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele traiu o Rei Supremo. E assim foi que começou a história do reino desse mundo. Esse reino que está em rebelião contra o reino de Deus. Esse reino que está tentando definir o bem e o mal nos seus próprios termos. E esse reino é bem representado por Babel, que nós vimos na pregação do pastor Maurício, né? Lá no capítulo 11 de Gênesis. Babel, esse reino que buscava a autonomia e independência de Deus, onde as pessoas queriam definir o bem e o mal, o certo e o errado, nos seus próprios termos. E esse, irmãos, é o grande suspense dos primeiros capítulos de Gênesis. Até o capítulo 11, 12, fica essa pergunta no ar. O que é que Deus vai fazer? Como Deus vai lidar com esse reino rebelde, com esse reino usurpador? A história de Babel está lá em Gênesis capítulo 11, não é? A grande rebelião, o dilúvio já tinha acontecido, não é? E o que você esperaria encontrar em Gênesis capítulo 12, no capítulo seguinte? Qual deveria ter sido a resposta de Deus? O que você acha? Acabou, não é? Deus vai varrer do mapa esse reino rebelde. É o fim. Ele não vai fazer isso com um dilúvio novamente, porque ele havia prometido lá em Noé, não é? Que não mais exterminaria o ser humano através de um dilúvio, mas poderia fazer isso com fogo, como ele faria com Sodoma e Gomorra mais tarde. O fato é que não tem mais esperança. Ou tem? Ao invés de fazer isso, o que nós temos no capítulo 12? Nós temos o chamado de Abraão. O plano de Deus de estabelecer o seu reino nessa parte da criação tomada pelos rebeldes começa a tomar forma ali.
Deus escolhe e separa uma família, e através dessa família ele forma um novo povo, ele forma um reino alternativo, um reino de contraste com o reino desse mundo, um reino que serviria de vitrine da sabedoria e da glória e da majestade do Rei Supremo. E esse reino alternativo, eles não definiriam o certo e o errado, o bem e o mal, como bem quisessem, não. O Rei Supremo deu a eles a sua lei, e eles deveriam viver como Adão deveria ter vivido, em confiança e submissão a esse Rei Supremo. Mas, novamente, você sabe o que aconteceu. Israel e os seus reis também se rebelaram terrivelmente contra Deus. Eles que deveriam ser esse reino alternativo para refletir a sabedoria e a majestade de Deus. Em algumas situações, eles procederam pior do que o reino desse mundo. Então, assim como Adão e Eva foram expulsos do jardim, Israel e Judá também foram expulsos da sua própria terra, foram para o exílio. E apesar disso, Deus sucessivamente, por diversas vezes, deu a eles essa palavra de esperança. Eu vou restaurar esse meu reino alternativo. Eu vou enviar um novo rei que vai governar para sempre e sempre no meu nome. Esse rei vai ser diferente de todos os reis que vieram antes dele. O seu reino será um reino de paz, um reino de justiça, um reino glorioso, um reino que jamais terá fim. Isaías 52 é uma dessas passagens. Nessa visão que Isaías teve, Jerusalém já havia sido destruída, né, na visão de Isaías. Nessa visão que Isaías teve, Jerusalém, já tinha sido destruída, né, ele de uma forma antecipada, porque Isaías viveu antes da destruição de Jerusalém, mas os judeus já haviam sido levados cativos para o exílio, na visão de Isaías, mas alguns deles permaneceram na cidade. E a pergunta que tinha na mente deles era: o que acabou de acontecer aqui? Deus nos abandonou? Então, de repente, as sentinelas que estavam de vigia, veem lá longe, lá nas montanhas, uma pessoa correndo. E essa pessoa vem correndo em direção à cidade e chega trazendo boas notícias, vem gritando: boas notícias! O seu Deus reina. Então Isaías fala que no futuro o próprio Senhor Deus retornaria à cidade e iria remir o seu povo. E ele faria isso através do seu servo, que será exaltado e elevado e será muito sublime. Bom, depois disso, após 70 anos no exílio, Judá eventualmente voltou para a sua terra, ele foi restaurado à sua terra, e apesar de parte dessas promessas de restauração tenham sido ali cumpridas de forma incompleta e parcial, mas o povo de Judá continuava esperando a chegada desse grande rei, a chegada do servo do Senhor, que restauraria o reino de Deus de forma perfeita e definitiva. Então, séculos mais tarde, esse rei tão aguardado chegou, Jesus. Durante o seu ministério terreno, Jesus inaugurou o seu reino aqui nesse mundo, não é? Ele começou a restaurar e a formar o seu povo, ele derrotou os seus maiores inimigos, o diabo, o pecado, a morte, o mundo. E depois de ressurreto, ele foi para junto do Rei Supremo para ser coroado, e ele prometeu que um dia vai voltar para julgar o reino desse mundo, o reino rebelde, que não se arrepender, que não se render a ele, e ele vai consumar o reino de Deus, junto com os seus súditos, numa nova terra. E nesse meio tempo, meus irmãos, ele deixou uma missão com os seus discípulos, com os seus súditos. E é justamente sobre isso que nós vamos investigar agora no nosso segundo ponto. A nossa missão. É isso que nós vamos ver agora, segundo ponto. Olha de novo, por favor, o versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo,
e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, se existe um versículo que resume todo o livro de Atos, é esse aqui. A grande comissão. Nas palavras do R.C. Sproul, é aqui que o Senhor deu à igreja ordens para marchar. Os discípulos deveriam esperar o Espírito Santo, né? Eles não deveriam se preocupar com quando o reino dos céus viria e seria consumado. Ao invés disso, eles tinham missão, tinham trabalho para fazer. Uma missão a cumprir, e nós, irmãos, também temos. O nosso anseio pela consumação do reino, pela volta de Jesus, de modo algum deve tirar o nosso foco da nossa missão. Como escreveu Calvino no seu comentário bíblico, o lavrador deve primeiro trabalhar antes de colher seus frutos. Muitos há que raciocinam a respeito da qualidade de vida futura que terão com Cristo, mas eles nunca pensam que devem ser participantes da sua morte, para que possam viver junto com Ele. 2 Timóteo 2,11. Que todo homem, portanto, aplique-se na obra que tem em mãos. Lutemos com firmeza sob a bandeira de Cristo. Avancemos viril e corajosamente em nossa vocação. E Deus dará frutos no seu devido tempo. Em breve, dali a pouquíssimos dias, como nós vimos, né, o Espírito Santo iria descer sobre os discípulos. E depois dessa descida, eles teriam uma grande obra para fazer. Mas eles deveriam esperar, porque o Cristo iria ser assunto aos céus, não é? E depois que ele chegasse ao céu, ele iria derramar o Espírito Santo, como ele mesmo prometeu em João 16, logo antes da sua morte. Jesus falou assim para os discípulos: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei para vocês. É Cristo quem envia o Espírito Santo sobre a igreja. Irmãos, a obra do Espírito Santo em nós é crucial para o trabalho da igreja. Estamos em total dependência do Espírito Santo. Não dá para completar essa missão que o Senhor nos deu sem Ele. Você sabia que é o Espírito Santo quem aplica a nós as bênçãos da salvação que Cristo conquistou? Sabia disso? Por exemplo, é Ele quem produz a chamada interna e eficaz no coração do crente, quando ele ouve o Evangelho e o seu coração é então regenerado pelo próprio Espírito Santo. É o Espírito Santo quem opera na nossa santificação, juntamente conosco, para nos conformar à imagem de Cristo. É Ele quem nos capacita às boas obras, é Ele quem nos dá poder para testemunharmos do Evangelho. Ele é a nossa garantia que nós receberemos a nossa herança. Tem um texto bastante bonito do Catecismo de Heidelberg, ele tratando sobre a Santa Ceia na pergunta 76. Ele afirma o seguinte, é uma tradução livre. Por meio do Espírito Santo, olha só o que ele fala, por meio do Espírito Santo, que habita tanto em Cristo como em nós, nós estamos cada vez mais unidos ao santo corpo de Cristo. E assim, embora Ele esteja no céu e nós estejamos na terra, somos carne da sua carne e osso dos seus ossos. E vivemos eternamente e somos governados por um único Espírito, assim como os membros do nosso corpo são por uma única alma. Que bonito, né? É o Espírito Santo quem nos une a Cristo, irmãos. É Ele quem promove essa união orgânica entre os membros do corpo de Cristo e a cabeça. Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, desce sobre os discípulos de Jesus, eles agora, sendo unidos ao Cristo glorificado dessa forma orgânica, eles podem agora cumprir a sua missão. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Os comentaristas bíblicos entendem que Lucas aqui está dando índices sobre a forma como ele expandiria a sua narrativa nos próximos capítulos. Os discípulos começaram testemunhando em Jerusalém, é isso que acontece do capítulo 2 ao 7. Depois a narrativa se
desenvolve em toda a Judéia e Samaria, do capítulo 8 até metade do 12, e então vai até os confins da terra, da segunda metade do capítulo 12 em diante. Irmãos, o que tudo isso tem a ver com você, conosco aqui? Com você que está me ouvindo? O que essa missão tem a ver conosco? Tem tudo a ver. Essa missão de ser testemunha de Jesus continua de pé, e ela é para todo crente. Como disse Calvino, não há nenhum crente de quem o Filho de Deus não exija que seja a sua testemunha. Não é opcional, irmãos. Não é para um tipo especial de cristão, porque simplesmente não existe um tipo especial de cristão. Certamente, onde Deus plantou você, sua família, existem pessoas não crentes a quem você pode e deve testemunhar, não é? Pensa, por exemplo, no seu relacionamento com seus colegas de trabalho. Irmãos, basta que você aprofunde um pouquinho o relacionamento para que as cosmovisões entrem em choque uma com a outra, né? A sua e a do seu colega de trabalho. Não sei quem aqui já teve, certamente vocês já tiveram essa oportunidade. Às vezes o seu colega de trabalho está lá falando e ele deixa escapar a forma como ele entende o sexo, o dinheiro. Não desperdice esses momentos. Não tente mudar rapidamente de assunto para evitar constrangimento. Não, irmãos, aprofunde isso, faça perguntas. Mas vem cá, por que você pensa dessa forma? Confronta a própria cosmovisão dele e aplique o Evangelho e compartilhe sobre Jesus, né? E o mais importante, confie no Espírito Santo. O resultado é com ele, não é da sua responsabilidade. Se Deus vai usar o seu testemunho para salvar aquela pessoa ou para trazer uma condenação ainda maior sobre ela, é com Deus. Não é com você. A sua responsabilidade é ser uma testemunha fiel do Evangelho, é falar, e falar de maneira fiel à palavra de Deus. Meu irmão, não desanime de testemunhar do Evangelho onde Deus colocou você. Não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe. Fale. Que seja tremendo de medo, mas fale. O poder está na mensagem, a mensagem que é gloriosa. Você é só um vaso de barro. Fale, abra sua boca e fale de forma fiel a mensagem. Esse foi o nosso segundo ponto. A missão da igreja é testemunhar de Jesus, fazer discípulos, plantar igrejas, seja aqui perto, seja do outro lado do mundo. É assim que o reino de Deus avança nesse mundo. Deus chamou você para ser um embaixador do reino de Deus diante do reino desse mundo. E o que nós vamos ver agora, no terceiro e último ponto, é o Rei exaltado. O Rei exaltado que já conquistou o reino desse mundo. Olha de novo comigo, por favor, o versículo 9. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Assim que Jesus deu o seu último mandamento aos seus discípulos, deu a eles essa grande missão, né, e a nós também, ele foi elevado às alturas, à vista deles, e foi envolto, coberto por uma nuvem. Os comentaristas bíblicos aqui entendem que essa nuvem que encobriu Jesus é aquela manifestação física da presença da glória de Deus, a Shekinah, que aparecia em alguns eventos lá no Antigo Testamento. Como nós vimos na semana passada, no texto de Hebreus 1, o Filho, que é a própria radiação da glória de Deus, agora retorna às alturas, manifestando o próprio brilho da sua majestade, o resplendor da sua glória. Essa cena da ascensão aqui, irmãos, é o cumprimento daquela visão que Daniel teve no capítulo 7, lembra? Do Filho do Homem se aproximando do ancião de dias. O texto bíblico diz o seguinte, olha só como não é bastante parecido aqui. Só que o texto de Atos mostra do lado de cá, não é? Aqui, a visão de Daniel relata do lado de lá o que aconteceu. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem.
Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará. O seu reino jamais será destruído. Irmãos, esse foi o retorno glorioso de Jesus, depois da sua vinda em humilhação. Cristo vem em humilhação, ele nasce, ele assume forma humana, todas as nossas fraquezas e limitações, sem pecado. Ele nasceu, cresceu numa condição humilde, debaixo da lei, passou pelas misérias dessa vida, sofreu a ira de Deus, a morte maldita na cruz, sendo sepultado, ficando sob o poder da morte durante algum tempo. Esse é o estado de humilhação de Cristo. Cristo vem em humilhação, mas ele retorna em muita glória, tendo concluído cabalmente toda a sua obra de expiação, recebendo do Pai toda a sua aprovação. Quando o Pai fala para o Filho, esse é o meu Filho amado, nele tem o meu prazer, a aprovação do Pai. Cristo não ficaria de forma alguma retido pela morte, mas o Pai o levanta da morte ao terceiro dia. Era impossível que ele fosse retido por ela, como Pedro disse. Ele é assunto aos céus, ele sobe envolto na nuvem da glória de Deus, ele se assenta à direita de Deus Pai nas alturas, e no último dia ele vai retornar para julgar o mundo. Esse é o estado de glória de Jesus. Irmãos, qual é a importância da ascensão de Cristo para nós? Você sabia que tem um dia onde a gente comemora a ascensão de Cristo? Foi quinta-feira retrasada, da semana retrasada. O dia da ascensão de Cristo. É uma data importante para a gente celebrar também. Qual a importância que esse evento tem para nós cristãos? Olha só o que diz o Catecismo de Heidelberg. Primeiro, Cristo é o nosso advogado no céu diante do Pai. Segundo, temos a nossa carne no céu, como garantia segura de que Ele, o nosso cabeça, também nos levará para si como membros seus. Terceiro, Ele nos enviou o seu Espírito como garantia pelo poder do qual buscamos as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, e não as que são da terra. Jesus, o nosso representante, aquele que nos representou na sua vida perfeita, na sua morte na cruz, ele nos representou na sua tumba, ele nos representou na sua ressurreição, agora ele retorna ao Pai, levando consigo uma multidão incontável. Como disse o pastor Emílio Garófalo Neto, a humanidade agora chega diante do Pai, sendo representada pelo seu campeão, o Deus-homem Jesus Cristo. Ele é aquele rei que Isaías havia falado, o servo do Senhor, que será exaltado e elevado e será muito sublime. Que glorioso, irmãos. E os discípulos ficam vendo Jesus subindo, subindo, até que ele é envolto numa nuvem. Não sei quem aqui já teve a oportunidade de ver um avião decolando e ficou acompanhando até aquele último pontinho sumir na nuvem, né? Foi isso que os discípulos fizeram, ficaram lá. E aí, de repente, vêm aqueles anjos, se colocam ao lado deles e disseram, talvez os anjos tivessem feito, né? Ei, homens galileus, por que vocês estão olhando para o céu, para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Ele vai retornar, meus irmãos. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Foi isso que Pedro nos disse, não é? Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O nosso Rei, meus irmãos, que veio em humilhação, da primeira vez, na segunda vez, ele vai vir com toda a sua glória. Da mesma forma como ele subiu, ele vai voltar. Enquanto isso, meus irmãos, nada de ficar olhando aos céus assim,
nós temos trabalho a fazer. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Ajuda a gente a completar essa missão. Ajuda a gente a sermos testemunhas fiéis de Ti. Que nenhum de nós tenha vergonha do Evangelho. Que não haja covardes entre nós. Mas que todos nós, com ousadia, tremendo igual vara verde, mas abrindo a boca mesmo assim, testemunhamos da beleza do nosso Rei, que vai voltar. Que o Senhor se agrade de nos usar para trazer salvação a muitos que ainda estão aí no reino desse mundo, para que muitos cheguem ao arrependimento e assim entrem também para o reino de Deus, esse reino que avança triunfantemente por toda parte, até os confins da terra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.